é ter a simplicidade de entender que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. E a gente nunca pode esquecer disso. Principalmente nós, professores, nós que ensinamos algo, que temos a responsabilidade de estar ali transmitindo conhecimento. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que constantemente vigiar essa nossa posição ali de professor, de mestre. Porque é uma posição que muitas vezes se coloca... Ontem eu até falei isso na feira, né? Eu estava falando com os meninos, ser professor é descer um degrau. Não é subir, não é estar no palco. É você descer um degrau, descer uma linguagem, descer um conhecimento para que você se explique de uma forma simples e fácil para quem está começando a aprender. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se ele só vai ser guardado para você ou só você entende aquilo que você está dizendo. Você tem que explicar para as pessoas para que elas possam também subir para o mesmo nível que você está. Eu acho que isso também entender o que você está querendo falar, né? Agora, Elaine, você está na área de prevenção contra incêndio, assim como eu, já há bastante tempo. Qual é a evolução que você está vendo no mercado? Olha, eu vou dar a minha opinião, né? Então, não quero que ninguém depois me critique. Essa é a minha opinião pessoal, minha, da Elaine. Não tirei isso de norma e etc. O que eu vejo é que a gente teve um grande avanço logo depois da KIS, com a lei federal. Hoje eu já vejo pequenos avanços, assim. Eu acho que o gritante já aconteceu, né? Aquele impacto geral que deixou todo mundo meio... mudou tudo, norma nova. Apesar de que alguns estados no norte ainda estão vivendo um pouco disso. Né, de publicar, igual São Paulo viu que atualizou algumas normas, não mudou muita coisa, mas mudou algumas coisas. Então, a gente viveu o grande impacto que foi, querendo ou não, a importância da nossa lei federal veio também para trazer isso. Hoje eu vejo algumas mudanças pontuais, principalmente em termos de olhar mais a questão dos carros elétricos, que está muito em alta. A gente ainda vive numa fase de... Sabe-se o que fazer? Vamos ser bem sinceros, tá todo mundo muito estudando, mas ninguém bateu martelo. Por quê? Com medo de bater esse martelo. Exatamente, porque tem muitas coisas envolvidas. E a gente tem que entender que a dinâmica da existência do mercado é essa. Não adianta você jogar pedra, não adianta você fazer nada. Adianta você entender qual que, dentro do cenário que a gente tem, dentro dos públicos interessados, qual é a melhor solução que a gente pode encontrar, que todo mundo fique feliz, né? E que, óbvio, garanta que salve vidas de pessoas na hora que a gente for elaborar nosso projeto. Tem coisas que não dá para negociar. Né? Agora, tem coisas que dá pra gente adaptar. Tem coisas que a gente tem que entender o cenário do que a gente vai ver daqui pra frente. Eu acredito que o boom de carro elétrico a gente só tá começando. A gente só começou essa brincadeira. A gente vê aí... As últimas notícias que eu vejo... Eu tô falando porque, recentemente, a gente tá fazendo um projeto do porto de Vitória, né? Do porto que recebe todos os navios de importação da Grande Vitória. São vários cais e a gente tá fazendo esse projeto de incêndio lá. Rapaz, o que eu vejo de navio fechado, descer de carro elétrico, é muito carro elétrico. Você chega assim, porque é uma cidade, né? O porto é uma cidade. Aí você chega assim, o navio da BID, por exemplo. Era um navio gigante. O navio da BID não conseguiu encostar, o grandão deles não conseguiu encostar em Vitória, foi encostar lá em Linhares. E dali eles distribuem ali para aquela região toda. É muito carro. É muito carro, é carro que eles não sabem nem onde colocar. E eu tô falando da BID, mas a gente tem várias concessionárias de carro elétrico que já estão no Brasil e tem muita chegando. Essa semana eu tava lendo a reportagem de 3 montadoras novas que estão trazendo seus carros pro Brasil. Por quê? Por causa do cenário de consumo de carro elétrico. Então, a gente vê o brasileiro consumindo carro elétrico, a gente vê o brasileiro perdendo um pouco aquele medo do carro chinês, sabe? A gente tinha esse medo. Eu vejo um pouco que a gente tem perdido, a gente tem confiado mais. As montadoras têm feito um trabalho, talvez, de confiança, né? De consciência, de segurança das pessoas. A gente vai ter que ver também um trabalho de trazer carros mais seguros. Eu acho que isso é importante, né? Conseguir proteger, né? Na verdade, nós estamos vivendo um gráfico, né? De uma curva de evoluções muito rápidas de tudo, tecnologia, carro e etc e tal. E nós não estamos conseguindo acompanhar essa evolução com normativa. É verdade. Porque, e aí, por mais que muitas pessoas, né, às vezes critiquem, tipo, nossa, mas é só escrever a norma e bater martelo. É o que você falou, é muita coisa envolvida. E é muita coisa envolvida, desde o fogo, a fumaça, o cenário, como se comporta, como a estrutura resiste, como uma seguradora vai ver isso, como vai ficar o mercado financeiro, como o Brasil vai ser visto lá fora. Então, eu acredito que não é somente pensarmos em questão de, vamos escrever uma norma para colocar chuveiro automático em tudo e fim. Não o problema morreu. Não é assim.
Não é assim, porque a gente tem que ter um cenário. A gente sempre vai ter ali o Corpo de Bombeiros Militar fazendo o trabalho dele. Você tem um cenário do proprietário das edificações, o empresário, que ele é forte. Você vai ter as fabricantes envolvidas nisso aqui e você vai ter o profissional de engenharia. E o governo, né? Vamos pensar ali no Corpo de Bombeiros atrelado ao governo do estado, que ele é. E aí a gente vai ter uma briga muito grande. Nós, projetistas, a gente acaba não tendo um papel tão forte na discussão disso. Eu, sinceramente, acho que a gente não tem. Mas a briga acontece de o que tem que ser feito, que o Corpo de Bombeiros sabe, está estudando, tem seus profissionais técnicos, tem seus consultores, tem normas internacionais que já trazem essa temática. E a gente tem um cenário brasileiro do governo e o cenário brasileiro do comércio. Porque existem impactos que não adianta eu criar uma norma que ela não vai ser executada, só vai ser para inglês ver. Né? É um ditado que a gente usa, né? Para inglês ver. Por quê? Porque o povo brasileiro, dentro da sociedade, o seu João do seu supermercado de 2.000 metros quadrados, ele não vai ter condição de colocar chuveiros automáticos. Eu sempre trago essa realidade porque é muito bonito na teoria. Eu sou bem realista, às vezes as pessoas me criticam por isso. Que a gente tem um cenário ideal, que seria o cenário maravilhoso. Que seria o cenário que, assim... Poxa, não seria maravilhoso que todas as edificações tivessem? Seria maravilhoso. Mas aí vamos nos colocar... Eu tô falando na posição de projetista, né? De consultora, seria maravilhoso. Vamos colocar aí, seu João, 3.000 metros quadrados. Seu João tá lá lutando para pagar as contas dele. Ele vai infartar. Ele vai, querendo ou não, vai falar que é preferível fechar. A gente já tem essa síndrome do empresário brasileiro, né? Uhum. Então, o que eu posso fazer para garantir essa segurança dentro desse limiar de entender que não dá para aceitar num centro de distribuição não ter de um centro de distribuição de 15.000 metros quadrados que recebe todo tipo de material inflamável, plástico e etc. Não dá, aquilo ali não tem como. Mesmo porque eu tô falando de uma indústria que tem um poder econômico muito maior. Mas então não dá para eu falar, tem que ser para todo mundo, entende? A gente tem que realmente olhar e esse lado é delicado. Uma análise personalizada. Esse lado é delicado. No carros elétricos é a mesma coisa. Eu entendo que o lado é delicado do consumidor, da realidade do consumo brasileiro, que a maioria hoje nos centros, sei lá, São Paulo, Grande São Paulo, cidades muito grandes, é tudo verticalizado. As pessoas moram em prédios, elas não moram em casa mais. E aí, se todo mundo trocar de carro elétrico, onde que vai abastecer? Aí o pessoal fala, é simples, a gente faz uma instalação lá no nosso prédio. Pergunta, seu prédio vai aguentar? Foi projetado para isso? O perigo de esse carro pegar fogo na estrutura, que geralmente a garagem é feita aí embaixo. E aí? Então, são várias coisas que tem que se discutir. A gente, né, eu tô falando que eu só discuto, eu ainda ouço muito e discuto a minha opinião e análise da Elaine projetista, tá? Eu não vou usar outro nome, da Elaine projetista, é a minha opinião sobre isso.